Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 32. Eu vou ler alguns versículos que é necessário, amada igreja, entender o que o Senhor tem a ministrar nossos corações nesta noite. Êxodo capítulo 32. Capítulo 32, versículo de número 1 a seguir. Eu vou ler alguns versículos e eu quero a sua atenção para que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração. E Ele só ministra através da palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consumam, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar aos egípcios dizendo: Para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na terra, na face da terra? Torna-te a ira no teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que lhe havia de fazer ao seu povo.
Sente, por favor. Eu quero a sua atenção. Eu quero louvar a Deus pela vida do seu Francisco, da irmã Daísa, que está aqui conosco. Seja bem-vindo sempre, né? Vocês são de casa mesmo. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, Deus, o Senhor nosso Deus, Ele nos deu uma palavra. E eu quero ministrar no seu coração nesta noite. Eu acho interessante e impressionante ao mesmo tempo, e também algo extraordinário da parte do Espírito Santo, nosso amigo, que quando ele está com liberdade no ambiente, na vida da igreja, as coisas vão entrando em sincronia, né? As coisas vão acontecendo conforme é a palavra que ele tem a ministrar nossos corações. Foi cantado hino sobre isto. O Sila deu uma palavra sobre isto. Acho que ele nem percebeu, mas ele vai perceber, né? Aquilo que o Espírito Santo usou através da palavra, não desista. E o Senhor, Ele me deu um tema. Só que esse tema, ele vai ser um pouco confrontador. Ele vai nos confrontar um pouco, né? Para a gente crescer e amadurecer, para a gente esperar. E o tema é: creia no tempo de Deus. Creia no tempo de Deus. Porque quando se fala no nosso tempo, fica muito fácil. Mas quando se fala creia no tempo de Deus, já é mais difícil. Para muitas pessoas é quase impossível. Porque a maioria delas desistem no meio do caminho. Param no meio do caminho. Retrocedem. Porque não chega esse tempo. Não chega este resultado. Esta vitória não vem. Este problema não é resolvido. As coisas não mudam. Pessoas não são libertas, não são transformadas. E por muitos de nós esperarmos em Deus, mas no nosso tempo, por nós não entendermos o tempo de Deus, muitos de nós paramos no meio do caminho. E quando eu digo parar no meio do caminho, é o que está baseado neste texto que eu acabei de ler. Moisés tinha tudo para concordar com Deus. E se nós observarmos esses versículos da palavra do Senhor, nós vamos ver que o próprio Deus falou que o povo falou e que Arão falou. Eu acho lindo da parte de Deus e da parte de Moisés, como amigo de Deus, um jogou o povo para ele e outro jogou para o outro. Deus disse ao teu povo, Moisés. Aí Moisés vai lá na intercessão e diz: Senhor, é o teu povo. Eu acho isso extraordinário da parte de Deus e do seu amigo Moisés. Você vai já entender, irmãos, como é algo confrontante na nossa vida. A Bíblia em si não vai dizer o período que o povo ali parou perto do monte, a uma distância do monte, até Moisés ir onde Deus disse que ele tinha que ir, subir ao monte, para receber de Deus os mandamentos, instruções de Deus. Nós vamos ver mais na frente que o próprio Deus vai dizer: ó, lembra-te que eu te falei lá no monte, as instruções que eu te dei em questão do tabernáculo. Então Deus não deu só os 10 mandamentos para Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Deus não precisaria desse tempo todo para dar 10 mandamentos. Deus deu muitas outras instruções
detalhadas para Moisés. E nós sabemos disto. Só que quando nós falamos em questão de tempo de Deus, Moisés, ele demonstrou algo para Deus. Ele trouxe uma lembrança, não que Deus esqueça, mas falou para Deus o que Deus falou lá atrás para Abraão, Isaque e Israel, que era o antigo Jacó. Após o povo adorar o bezerro de ouro, Deus anunciou a destruição, que destruiria Israel. Moisés intercedeu apelando para o caráter de Deus e para as suas promessas. Como resultado, Deus poupou o povo. Moisés tinha tudo para desistir aqui, porque o próprio Deus disse que o povo era um povo obstinado, um povo rebelde, um povo idólatra, um povo que não tinha consideração, posso dizer assim, para com Moisés e principalmente para com Deus, que os tirou da terra do Egito, do meio da servidão, da escravidão. E o povo simplesmente porque Moisés estava demorando a retornar, nós somos conhecedores disso. O povo não esperou no tempo de Deus. O povo não teve paciência do retorno de Moisés. E nós sabemos que Moisés avisou para o povo, disse para o povo para onde ele ia, só que o povo não poderia ir. Então, quando nós olhamos e vemos a situação que Moisés estava passando no deserto com o povo, irmãos, eu quero levar você a uma profundidade maior, eu quero levar ali dentro do deserto. Sol quente, quantos dias caminhando, sem ter um supermercado, sem ter um shopping, sem ter um ar-condicionado, sem ter uma água geladinha, uma Coca-Cola, nem visagem tinham. Agora imagina Moisés conduzindo a multidão de pessoas. Moisés tinha tudo para dizer: Senhor, eu concordo contigo, mata tudo, porque da minha descendência eu vou instruir, eu vou discipular eles direitinho, para obedecer ao Senhor direitinho. Porque o povo já é obstinado, o povo já tem a sua mentalidade, o povo já adorou 400 anos lá no Egito, mais de 1000 deuses tinha no Egito. Eu concordo com o Senhor, mata tudo logo, resolve esse problema, acaba com tudo logo, estão me fazendo raiva. Moisés poderia até pensar isto, não está escrito, mas eu posso pensar isto, como ser humano, como Moisés também era. Mas não estou dizendo que Moisés pensou isto, eu estou pensando isto. Agora imagina, Deus vai lá e levanta Arão, porque Moisés não queria. Aí Arão, como irmão de Moisés, braço direito de Moisés, Moisés passa alguns dias e Arão cede à pressão do povo. E o próprio Arão levanta um altar para adorar o bezerro. Você vai já entender isto, que tem tudo a ver com missão. Muitas vezes a gente fala da missão. Se você não consegue contribuir, ore,
Se você não consegue contribuir, orar, você quer fazer a missão, vá pregar, evangelizar. Só que o que eu quero trazer aqui é algo mais profundo para você entender a importância da intercessão. Porque a intercessão não depende do nosso tempo. A intercessão depende do tempo de Deus, dele realizar o que nós estamos colocando diante dele. A intercessão não é uma coisa de um dia, 2, 3 dias. A intercessão é algo constante, todos os dias. Só que nós estamos sendo levados pela nossa razão, pelaquilo que nós passamos por sofrimentos. Quantas vezes a gente não ouve pessoas dizer assim: está me dando muito problema, é rebelde, ó filho desobediente, eu vou desistir, não tem jeito, não dá, ele não quer. O povo não queria a orientação de Moisés. O povo não queria ser conduzido por Moisés. É tanto que o povo disse: esse Moisés, se fosse eu no deserto, aquilo que Moisés fez, eu estou no meio da multidão, diga: opa, peraí, Moisés, o que é que tu precisa que eu faça? Tu me tirou da escravidão e tirou o povo de descendência a descendência há 400 anos. O que é que eu preciso para fazer para ajudar? Mas o povo não. É tanto que no meio de uma multidão só tinha 2. E nem o que estava do lado, o irmão de sangue de Moisés, não conseguiu permanecer na firmeza. E o povo disse: esse Moisés que nos tirou do Egito. Moisés tinha tudo para dizer: não, esse povo não tem jeito não, não vale a pena interceder por eles não. E Deus não ia cobrar de Moisés não, irmãos, porque o próprio Deus disse: eu vou matar tudinho de ti, eu tiro uma nova nação. E Moisés, ele começa a interceder pelo povo. Ele vai dizer no versículo 11, ele vai começar a dizer: o Senhor disse: eu vou consumir todos eles, e de ti farei uma grande nação. Ao 11, Moisés começa a interceder por aqueles que outra hora viraram as costas para Deus e para Moisés. Não tinham mais Moisés como um intercessor, um mediador entre Moisés e Deus, para que Deus viesse conduzir o povo, porque o povo sabia da promessa. Aí Moisés vai e disse: não, Senhor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor. Ei, irmão, nós precisamos entender muita coisa. Foi o que mais Jesus sofreu. Foi o que mais Jesus fez, foi contrariar a mente humana. O Pai disse para Jesus no monte, porque Jesus não poderia tomar a decisão sozinho como homem, ele tinha que ter a orientação de Deus. Ele não poderia usar a sua divindade, qual é? A sua onisciência. Ele não poderia usar a sua autoridade como Deus, seu poder como Deus, para decidir quem ele escolheria. Não, ele foi orar no monte, e o próprio Pai orientou como Jesus homem. E Jesus de manhã cedo começou a dizer: opa, eu preciso de 12 discípulos, o Senhor me deu o nome de cada um deles. E começou a chamar Pedro, começou a cada um, nós sabemos quem são. E Jesus não pegou, irmãos, os indoutos, os inteligentes, os sábios, os eloquentes. O Senhor não pegou os que tinham bom recurso financeiro. O Senhor pegou os piores. O Senhor já começou aí, o Senhor Jesus começou
através da orientação do Pai, já contrariar a mente humana. E quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a maioria dos profetas, o Senhor tirou eles da linhagem do sacerdócio. Aí Jesus disse: não, vou fazer conforme o Pai está me orientando. E pegou os mais, que para a sociedade naquela época, para o povo daquela época, não tinha condição. Agora imagina a raiva que tinha os sacerdotes. E aconteceu o que aconteceu aqui em Êxodo, aconteceu com o Senhor. Quem foi que disse crucifica? Foi o romano ou foi os judeus? Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Ou nós procuramos ter a mente de Cristo, ou nós vamos viver essa vida que estamos levando sem ter resultado de Deus na nossa vida. Porque o maior resultado para mim e para você é a salvação dos nossos. Muitas vezes nós estamos lutando pelos de fora, mas por causa dos nossos que dá trabalho, a gente não quer lutar. A gente vai empurrando com a barriga. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. Eu não consigo entender, irmãos. Às vezes eu fico pensando. Tem pessoas que não conseguem estar perto da outra. Nós nunca vamos ser intercessor desse jeito. Nós nunca vamos conseguir interceder por alguém. Porque muita gente só intercede por aquele que a gente gosta. Aqueles que perseguem a gente, faz raiva para a gente, que é rebelde, a gente não ora. Porque muita gente já até desistiu dessa pessoa. Nós estamos precisando entender a mente de Deus, a mente do Senhor, e aprender com a vida de Moisés. Moisés tinha tudo para dizer: não, Senhor, o Senhor está certo mesmo, vamos, destrói tudo aí, faz aí um povo aí, porque esse povo aí, quando começar a nascer, vai ser do meu sangue, eu vou começar a instruir ele do jeito que tem que ser. Esse povo aí já está velho, povo teimoso, povo rebelde, obstinado, idólatra. Mas Moisés disse: não, Senhor. Moisés suplicou diante de Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Moisés fez uma pergunta para Deus. E eu tenho aprendido isto. Muitas vezes nós estamos orando e diz: Senhor, ele faz muita raiva. Senhor, ele está na droga. Senhor, ele está na prostituição, ele está no adultério. Ele está na rebeldia. Senhor, mas foi o sangue de Jesus que foi derramado por ele. Arranca ele de onde ele está. Tira esta vida, Senhor, porque ele tem uma alma. Não deixe o diabo levar esta alma para o inferno. Porque o Senhor fez o que fez através do teu filho. Isso, irmão, esperar o tempo de Deus. Tem coisa que Deus faz rápido na nossa vida, mas tem coisa que Deus demora a fazer na nossa vida. E muitas vezes nós fazemos uma vezinha aqui, outra vezinha acolá, outra vezinha lá acolá. Aí diz: Senhor, tu não está vendo não? Estou vendo.
que você não está se esforçando do jeito que é para se esforçar. O teu esforço é menor do que a guerra que você está enfrentando. Tem guerra que nós enfrentamos que não é simples perseverança. Tem que ser batendo na porta, persistindo como a viúva em Lucas 18. Senhor, a minha causa, Jesus. Senhor, liberta esse atribulado. Senhor, arranca ele do mundo. Senhor, foi o filho que tu me deu, foi a mulher que tu me deu, foi o marido que tu me deu, foi um parente que tu me deu. Senhor, aquela vida eu nem conheço ele está lá nas drogas, mas foi o Senhor que comprou ele pelo sangue do teu filho. Nós precisamos voltar, irmãos. Se nós queremos resultado realmente na vida das pessoas, nós precisamos lutar. Ah, irmão Jássio, mas tem pessoas que não querem. Mas essa pessoa que não quer, não me impede de orar por ela. Ela não quer, mas não é obrigada ela estar perto de mim. Não é obrigada ela obedecer a Deus para me agradar. Ela não é obrigada a viver uma vida de engano, porque está de verdade, porque está perto de mim. Uma vida de engano distante. O importa é que eu oro diante de Deus e o Senhor alcança esta vida. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo alcançadas dentro dos presídios, porque tem alguém fora orando, intercedendo. Senhor, salva, liberta, usa como instrumento lá dentro, usa ele para salvar muitas vidas. Irmão, nós estamos orando muito pouco. O Senhor falou para mim hoje, eu em casa orando, o Senhor disse: a minha igreja está orando pouco demais. Eu digo: se o Senhor está falando com isso aí, eu também estou pegando, porque eu também estou orando muito pouco. Então, se o Senhor está falando, estamos orando um pouco demais para aquilo que nós queremos que Deus resolva na nossa vida. O que é mais precioso para você? É você mesmo ou alguém que está do seu lado? Porque Paulo disse: eu deixarei me gastar pelas vossas almas. Isso não tem nada a ver com ministério, irmãos. Isso tem a ver com intercessão. Assim como Silas falou, o Senhor falou para mim dizendo: não desista, não pare, continue orando por esta pessoa, continue intercedendo por esta pessoa. Ele não precisa saber, nem ela precisa saber que você está intercedendo. Continue intercedendo, espera no tempo de Deus, porque vai ter resultado. Eu nunca vi alguém perder diante de Deus. Pode demorar tempo e tempo, mas o Senhor vai salvar esta alma, porque a vontade dele é salvar o homem. Mas a igreja precisa interceder diante de Deus. Aleluia. Aí Moisés faz a primeira pergunta para ele, para o Senhor, no versículo 11. Aí no versículo 12 ele vai fazer outra pergunta para o Senhor Deus: por quê? Hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? É isso, Senhor, que o Senhor quer? É isso? Não se acende a tua ira não, Senhor, é teu povo. O que os egípcios vão falar? O Senhor fez tudo isso só em vão. Moisés estava intercedendo diante de Deus pelo povo que tinha virado as costas para Moisés, que tinha se rebelado contra Moisés. A gente só lembra daquela parte que quando Moisés volta do monte, aí puxa a orelha de Arão, aí manda alguém separar os que adoraram o bezerro e os que não adoraram. Os únicos que não adoraram foi da tribo de Levi. Os outros tudo adoraram. Ah é? Separa. Agora os que não adoraram, mata os que adoraram o bezerro. A gente só lembra dessa parte. A nossa carne é mal, a nossa carne é ruim. A gente não pensa na hora que Moisés está ali intercedendo pelaquela multidão. Precisamos entender isto nesta noite. Aí Moisés continua nas perguntas.
Mas aqui ele vai falar para o Senhor, dizendo: Senhor, torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aí no versículo 13 ele vai trazer a lembrança, como se diz assim, porque a conversa de Moisés com Deus era conversa como se fosse eu e você. Olha o que é que ele disse: lembra-te. E Deus esquece de alguma coisa? Olha como era que eles eram tão amigos. Olha para o teu irmão e diz: irmão, tu pode ser amigo de Deus se tu quiser. Amigo tem intimidade. Não é que a gente vai estar querendo ensinar Deus, mas quando a gente tem uma intimidade, a gente fala com Deus como está falando com uma pessoa. E a gente fala com o Espírito Santo porque Ele é uma pessoa. Aí no versículo 13, Moisés vai: lembra-te de Abraão, lembra-te, olha só, irmão, como é tremendo, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Deus tirou o povo, levantou Moisés, tirou o povo do Egito, porque tinha feito uma promessa a Abraão, na semente dele. Aí Moisés vai dizer: mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? De Abraão, de Isaque e de Israel, o Senhor fez uma grande nação, um grande povo. Nem nação era ainda, um grande povo, a multidão de povo desse. Lembra-te que o Senhor falou. Moisés estava querendo dizer: o Senhor vai contrariar a sua palavra, o Senhor jurou por ti mesmo. Você está entendendo o poder da intercessão, da oração? Você vai sair daqui hoje entendendo como que uma direção de como devemos orar diante de Deus. Irmão, nunca me encaixou isso na minha mente, de pessoas chegar para mim: ah, mas tem que querer. Tudo bem, eu até entendo, é livre-arbítrio. Mas não me entra dentro de mim e dizer assim: ele tem que querer, e eu deixar de orar. Não deixo. Ele pode até dizer assim: não ore mais por mim. Eu digo só se Deus não mandar, mas se Deus não mandar, eu continuo orando por ti. Por quê? Porque Deus me ordenou. Deus não me pediu, Deus me ordenou a orar, a interceder, a clamar. Você sabia que quando nós intercedemos pelas pessoas, Deus também está trabalhando na nossa família? Deus está trabalhando na nossa família. Eu acho triste que tem pessoas que quando vai orar dizem assim: Senhor, mata. Se está dando trabalho, mata logo. Senhor, tira de perto de mim. Meu Deus, afasta este atribulado de mim. Está tirando a minha paz, esse atribuloso. Mas Deus não nos chamou para ser assim. Deus nos chamou, irmãos, para olhar para as almas. Às vezes eu fico olhando e observando, e eu acho muito lindo quando o Senhor ensina ali em Mateus 6, se eu não me engano, que o Senhor Jesus ensina aos discípulos: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao culto ao teu Pai, porque tu orando em oculto, o teu Pai publicamente Ele vai te recompensar. A gente ora em oculto ao Pai, mas Deus manifesta o poder dele, todo mundo vê o que Deus faz nas nossas vidas e através de nossas vidas. E muitas vezes, irmão, nós estamos ali dentro do quarto orando,
E muitas pessoas nem observam porque elas não vão saber. Mas Deus, Ele sabe, porque aqui, quando o povo estava lá embaixo e Deus estava com Moisés lá em cima do monte, o próprio Deus disse: Moisés, desce que teu povo se rebelou. O teu povo está adorando um bezerro de ouro fundido. Desce lá que o povo se desviou. Deus sabe todas as coisas. Ainda falou ainda que alguns disseram. E muitas vezes, irmão, nós não queremos esperar no tempo de Deus. Muitas vezes a gente não quer esperar no tempo do Senhor. A gente cansa. Mas não dá para cansar, irmão, porque tem graça para nós. Moisés intercedeu aqui, irmãos, e não foi só aqui, algumas vezes pelo povo. Foi só na bonança. A intercessão, irmãos, é no meio da prova mesmo. Por isso que muitas vezes a gente prega e fala que tem crente que não sai da prova porque não consegue entender a vontade de Deus. Ele para. Não pode parar, irmão. Continua crendo no tempo de Deus. Deus nos fez uma promessa. Eu abracei aquele versículo em Atos 16:31, e ninguém tira ele do meu coração. Que Paulo disse para o carcereiro, ele disse assim: tu creres, será salvo tu e a tua casa. Não me importa como é que Deus vai fazer e quando será o tempo de Deus, mas o que me importa é fazer a minha parte diante da presença do Senhor. O que, irmão? Orar, interceder, confiar, crer que no tempo de Deus, no tempo certo de Deus, o milagre vai acontecer. E a gente procura muita saída, atalho. E às vezes a gente não entende. Deus, portanto, estabeleceu que a intercessão sincera de um justo pode levar a Deus a alterar sua vontade temporal e trazer restauração e livramento, ao invés de juízo. A oração realmente muda as coisas. Deus não ignora a intercessão de um servo fiel. Eu duvido, irmão, não vou ver, Deus não vai se contrariar, Deus não vai mentir. O problema é que nós queremos ser fiéis e justos num lado, mas no outro nós somos pensos. Não procuramos a buscar ao Senhor direção do nosso amigo Espírito Santo para a gente estar alinhado naquilo que precisa estar. Aí quando nós colocamos em oração, Deus começa a trabalhar ao nosso favor. E às vezes coisas que a gente acha que está demorando, Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E muitas vezes a gente pega as lutas, os avezes da vida, as tribulações da vida, as pelejas da vida, as necessidades da vida, as guerras espirituais, batalhas espirituais, e achamos que estamos sendo derrotados. Não, é Deus nos chamando para a intercessão diante da presença dEle. Para quê, irmão? Para que Ele haja ao nosso favor. Deus só age naquilo que nós intercedemos. Não é que Deus é o nosso mordomo e Ele vai fazer o que a gente quer. O mundo espiritual, ele não para de se movimentar. Deus não para de se movimentar. Deus nunca vai parar de se movimentar, de fazer. Mas quando a igreja para de orar, quando eu digo para de orar, eu digo para de permanecer, de persistir, de perseverar, Deus para a sua mão. Porque o justo, irmãos, ele tem um poder extraordinário no mundo espiritual. O fiel diante de Deus, ele faz mover o céu e a terra pelo justo. Tiago escrevendo que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Agora fica aquela pergunta: será que nós estamos sendo justos? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus?
Irmãos, às vezes eu tenho que falar isso para você, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E muitas coisas a gente tem que ter uma estrutura diante de Deus, daquilo que Ele mostra para a gente. E muitas vezes eu olho para pessoas e o Senhor me fala algumas coisas e aquilo me abate, porque me traz uma tristeza. De pessoas que Deus me fala que ela desistiu dela mesma. A vida dela está normal, natural. Não tem mais ânimo. Vem para a igreja porque tem que vir. Não luta mais pelas suas causas. Abandonou. Vem porque tem que vir. Não tem mais aquela vontade, aquela alegria. E só anda com a Bíblia na mão. Traz uma palavra, mas é aquela tristeza por dentro. Não é aquela alegria. Vai vivendo a vida por viver. Isso me entristece. Porque nós servimos a um Deus tão grandioso. Um Deus que tem o poder no céu e na terra, o Criador. Nós servimos esse Deus. Nós servimos esse Deus que está de braços abertos para nos abraçar, que está com a mão estendida para nos abençoar, que está com a sua mão estendida para nos fortalecer e nos sustentar na sua destra. E muitas vezes a gente abandona nós mesmos. O Senhor está me falando isso de pessoas que estão aqui, estão abandonando você mesmo espiritualmente. Aí eu te pergunto, o que é que Jesus tem culpa disso? Você acha que isso vai resolver na sua vida? Por isso que o Senhor me deu essa mensagem, me deu esse tema. Creia no tempo de Deus, mas não desista. Não pare. Está precisando rever, está precisando fazer um exame, examinar a si mesmo e voltar para o que era antes, faça. Por quê? Porque isso, irmão, vai te fortalecer e vai chegar o tempo de Deus para a tua vida. Porque tem muita gente morrendo antes do tempo, irmãos. Por quê? Você já parou para pensar isso? Pessoas que poderiam estar tendo a vida aí abençoada, morreu. Mas por quê? Porque desistiu da sua própria vida. Desistiu. Faz o natural, mas desistiu da sua vida. Lógico que eu tenho que trazer o texto e o contexto, né? Estou falando da intercessão, das pessoas que às vezes dizem assim, não tem jeito, ele não quer, ela não quer. Mas nós, como povo de Deus, nós temos uma responsabilidade. E nós precisamos buscar isto. Eu não preciso mostrar para ninguém. Eu preciso me posicionar diante de Deus e falar para Ele. Mas uma coisa nós temos que ter dentro do nosso coração, é o amor. Nós precisamos amar verdadeiramente. E nem amar somente aquele que nos gosta de nós, aquele que nos abraça. É amar que muitas vezes, irmão, aquele que vira a cara, te dá rabisaca, não te dá a paz do Senhor. É esse que nós temos que amar também. Por quê? Porque esse também vai querer ir para o céu. E lá no céu não entra acepção. Por isso que nós temos que orar um pelos outros. Eu tenho uma vantagem, a minha pessoa tem uma vantagem na oração, porque Deus ele vai me mostrando e vai me dizendo a natureza de cada um de vocês. Cada um de vocês, o Senhor vai me dizendo, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E eu vou intercedendo, Senhor, muda aquilo ali. Senhor, convence ela, convence ele.
arranca as escamas dos olhos dele e dela, faz ele enxergar, faz ele entender o caminho que ele está indo. Nesse caminho vai ser o caminho de abismo, vai ser o caminho de perdição. Senhor, abre os olhos daquele teu servo, da tua serva, desperta ele, chama a atenção dele, revela para ele em sonho, dá um sonho para ele, dá visão para ela. Faz, Senhor, na vida dele, para que ele venha entender o plano do Senhor na vida dele e ele venha permanecer na sua presença. Agora você acha que Moisés não sabia e não conhecia o povo? Irmão, Moisés tinha tanto amor pelo povo rebelde, que hoje eu vi que o Chaga falou aqui, o diácono Chaga falou em questão de Moisés. Eu não sei se foi o tema da escola bíblica, mas ele estava comentando aqui no altar, né? E ele falou em questão de Moisés que o seu sogro viu ele ali em pé o dia inteiro aconselhando aquela multidão, e ele olhou e disse: está errado, tu vai desfalecer e o povo também, levanta homens para te ajudar. Moisés era tão assim dedicado àquilo que Deus o chamou para fazer, que ele passava o dia inteiro resolvendo as causas do povo. Aí o povo chegava: Moisés, o meu vizinho matou meu boi, e agora? Ele matou teu boi, então ele vai ter que compensar o teu boi. Moisés, o meu vizinho tomou um pedaço do meu terreno. E assim um monte de causas, irmãos, que hoje nós temos. Mas a gente não tem paciência para ouvir o irmão e dizer: irmão, aprenda a ouvir. Tenha paciência para ouvir. Pare para ouvir. O mundo não quer que você pare. Ei, fazendo igual o Silas, escute. Pare para ouvir. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo te aconselhando. Pare para ouvir no momento da tua angústia, no momento da tua raiva. Acalma o teu coração, pede para o Espírito Santo acalmar o teu coração e diz: Senhor, fala comigo. Para ouvir. Dá um tempinho para Ele, para tu ouvir. Eu não vou falar algo aqui para criticar as irmãs não, tá? Eu sei que tem homem que fala mais do que um papagaio, mas tem irmão, meu irmão, parece uma .50, uma metralhadora. Não para, para ouvir. Ora, mas para ouvir a orientação que o Espírito Santo vai te dar. Para ouvir o que Ele vai dizer, o que tu tem que orar. Ele quer te ensinar a orar, irmão. Ele quer te ensinar a orar, mas tu tem que parar para ouvir Ele te ensinar a orar. Mas o teu dia a dia é tão corrido que tu não parar para ouvir, para Ele falar contigo. Ele quer falar contigo, Ele quer te instruir, Ele quer te ensinar a orar. Não é pelo que a gente coloca nos pés do Senhor que a gente vai aprender. É pelo que a gente para ouvir o que Ele vai nos ensinar. E Ele quer nos ensinar a orar. Ele quer nos mostrar coisas para que a gente venha colocar diante dEle. Moisés estava no monte. Não estava sabendo de nada o que estava acontecendo lá embaixo. E o povo lá, animado. Já fizeram a festa no outro dia. Fizeram um altar para sacrifício, para oferecer ao bezerro fundido. Quem foi que falou para Moisés? Quem é que tem que falar para você? Não é a tua razão, não é o teu coração que tem que falar para ti. Quem tem que falar para ti é Deus. E Moisés lá no monte disse, o Senhor disse para Moisés: Moisés, o teu povo está lá embaixo. O Senhor disse para ele: ó, o estado do teu povo. O que é que Moisés foi fazer?
foi interceder pelo povo. Fique em pé, por favor. Como eu falei, tem um contexto, tem situações na vida de pessoas que o próprio Deus, Ele vai agir sem precisar da nossa oração. Por quê? Porque já oramos muito. Aí a única forma de Deus não responder a oração é quando chegar ao extremo. E eu vou lhe provar dentro da Bíblia. O povo estava aí cativo em Babilônia. Aí Deus levanta o profeta Jeremias, o profeta chorão, que também tinha o sentimento e o amor que tinha Moisés pelo povo. E chegou um momento que o povo estava no extremo, porque nesta situação aqui, o povo estava tanto atolado na idolatria, que ele pegava os próprios filhos e queimava para adorar deuses. Depois você dá uma lida do capítulo 10 até o capítulo 15, 16, 17, para você ver. Aí Deus fala para Jeremias, no versículo 1 do capítulo 15, ele vai dizer, no versículo 1 e 2, ele vai dizer: disse-me, porém, o Senhor. Ele disse: Jeremias, deixa eu te dizer algo. Ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lançai-os de diante da minha face e saiam. Versículo 2: e será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que são para a morte, para a morte; os que são para a espada, para a espada; os que são para a fome, para a fome; e os que são para cativo, para o cativo. O que é que eu entendo aqui, o que Deus está falando? Eu vou tratar com o meu povo, eu vou trabalhar no meu povo, eu mesmo vou trabalhar sem precisar de intercessão. Por quê? Porque chegou no extremo. Agora olha para o teu irmão e diz assim: irmão, cuidado para tu não entrar no extremo, porque se tu entrar no extremo, nem a minha oração, nem Moisés, nem Samuel vai te livrar da mão de Deus. Aleluia. E o próprio Deus, se for preciso, Ele nos quebra de novo. E um conselho que eu lhe dou, que eu nunca passei por isso, mas estudando a Bíblia, eu tive um sentimento, eu senti isto: não queira ser quebrado na mão de Deus. Não queira ser quebrado na mão de Deus. Deus faz assim, tá, irmãos? O que é que você está pegado? Cuidado no extremo para Deus não arrancar, tá? O vento vem, ó, e leva, porque Deus vai tratar comigo e com você. Deus está falando conosco nesta noite. Cuidado com o extremo. Cuidado com o extremo, porque no extremo o Senhor tira para tratar com a gente. Eu não estou nem falando aqui de Jó, porque Jó não chegou ao extremo. Jó era justo, fiel e temente a Deus, e se desviava do mal. Não dá nem para encaixar Jó nisso aqui. Dá para encaixar nós aqui no povo de Israel mesmo. Povo obstinado. Não chegue no extremo, por favor. Arrepende-te. Quem entendeu, diga amém. Foi meio fraquinho esse teu amém aqui, ó. Irmãos, Deus sempre quer o nosso melhor. Não desista. O tempo de Deus está determinado para nós. Não desista. Irmãos, eu passei experiências, e já vou encerrar. Passei experiências que quanto mais eu orava pela pessoa, mais atribulada a pessoa ficava. Eu entrei numa guerra por uma pessoa que eu tive que consagrar minha vida uma semana inteira pela vida desta pessoa. Para hoje ela está na presença de Deus. Guerras espirituais eu passei. Minha esposa é testemunha disso. Ninguém quis ajudar ele.
Ninguém, nem a mulher dele confiava nele. Eu digo: Senhor, e aí? Ele disse: abraça a causa, eu vou te dar a graça e vou te dar a vitória. E eu entrei na consagração a semana inteira por ele. Ninguém confiava nele, ninguém dava crédito para ele. Hoje é um obreiro e dirige uma congregação do nosso campo para a glória do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque eu não olhei para os erros dele, eu não olhei para as mentiras dele, não olhei para o engano dele, não olhei para a falsidade dele. Coloquei ele nos pés do Senhor. O Senhor está trabalhando na vida dele e ele está sendo transformado pelo poder e a graça do Espírito Santo, porque eu creio nisto. Acredite na vitória das pessoas. Acredite que elas têm condição de ter mudança. Não seja atribulado mais do que o atribulado. Você é o canal, você é o instrumento, você é a bênção para transmitir bênção para a vida das pessoas. Vamos orar? Eu quero orar. Orar pela sua vida. Saia daqui entendendo que a intercessão verdadeira, a intercessão que agrada a Deus, a intercessão que move a mão de Deus é aquela que a gente não para de interceder. É aquela que a gente todo dia está nos pés do Senhor, pedindo para o Senhor: Senhor, faz esta obra. 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 Senhor, olha a situação desse irmão. Senhor, olha a situação dessa irmã. Senhor, olha esta família, Jesus. Pai, faz a obra, liberta, salva, muda a história. Ei, irmão, pelo amor de Deus, me ajude na oração, me ajude na intercessão. Não seja um atribulado, seja um canal de bênção para a glória de Deus. Deus quer usar você.